Francisco Xavier Vantuan nasceu a 17 de abril de 1928 em Hue, Phung Can, no Vietnã. É filho de uma família convertida ao cristianismo no século XVII, conversão essa que trouxe à sua família um grande número de mártires, perseguições e violência. Mas os seus pais são cristãos e, assim, atribuem-lhe o nome de Francisco Xavier em homenagem ao santo e de Vantuan, que quer dizer conforme à vontade de Deus. Desde muito cedo, Vantuan nutre um desejo de vir a ser sacerdote. Aos 12 anos, pede aos seus pais para entrar no seminário e frequenta o seminário menor, em seguida o maior, e em 1953 vai ser ordenado sacerdote. Entre os anos de 57 e 59 está em Roma a estudar na Universidade Urbaniana e depois, de regresso ao seu país, torna-se professor e posteriormente reitor do seminário. Em 1964 é nomeado vigário-geral da província de Hue e em 1967 vai ser nomeado bispo pelo Papa Paulo VI, bispo na diocese de Nha Trang. Em abril de 1975 é nomeado bispo de Saigão pelo Papa Paulo VI. Esta nomeação vai ser entendida pelo governo comunista como um complô e um atentado do Vaticano. Não podemos esquecer que é precisamente em abril de 1975 que os comunistas invadem Saigão e instauram aí o seu governo. Claramente que a Igreja era um alvo a abater e Vantuan, que já tinha de alguma maneira mostrado que era um homem de iniciativa, um homem de valor, um homem de oração, é com certeza um alvo deste governo comunista. Em agosto de 1975, precisamente no dia 15, Vantuan é convidado pelo governo comunista para se dirigir ao palácio. É aí preso e começa aí o seu sofrimento na prisão. Vantuan esteve preso durante 13 anos, 9 dos quais em isolamento total. Chegou a estar preso numa cela minúscula, sem janelas, sem ar para respirar, impedido de conversar com outro ser humano ou de ver outra pessoa. Vantuan conta também que passou por campos de trabalhos forçados e que foi torturado. Foi violento. Este período de 13 anos em que Vantuan se encontra na prisão foi realmente um período de grande sofrimento. Sofrimento também espiritual, porque estava afastado do seu povo. Ele, que era um homem que se dedicava com tanto amor, com tanto carinho ao povo que lhe estava confiado e vê-se assim afastado da sua missão. No entanto, é neste período de 13 anos em que está preso que Vantuan vai viver uma espiritualidade muito bonita. Ele vai aprender a ser criativo para continuar a viver o seu grande amor por Jesus, principalmente por Jesus Eucarístico. Por exemplo, ele vai pedir de alguma forma, pedir através de uma carta que lhe enviem um pedaço de remédio para o estômago, que era o quê? Uma hóstia e um pouco de vinho. Para quê? Para que Vantuan pudesse depois, na sua cela, celebrar a Eucaristia. Então conta-se que ele partia um pouco da hóstia com um pouco de vinho, consagrava e ali comungava, ali celebrava a Eucaristia diária na prisão. Também junto dos outros companheiros de prisão que Vantuan foi conhecendo e que eram cristãos, Vantuan vai também dinamizar a Eucaristia comunitária. Não podiam estar juntos, não podiam celebrar a Eucaristia juntos na prisão, mas combinavam uma hora em que sabiam que Vantuan ia estar a celebrar a Eucaristia e uniam-se em oração e depois Vantuan consagrava a hóstia, partia aos pedacinhos, guardava no bolso da camisa e no outro dia fazia chegar esta hóstia aos seus companheiros de prisão para que comungassem também de Jesus Eucarístico. Neste período da prisão é um período também criativo do ponto de vista da escrita.
Vantuan tinha feito o seu lema Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, enquanto bispo, e ele vai, neste período da prisão, escrever 3 livros com sob o título da Esperança, onde fala sobre o caminho da esperança. Ou seja, estamos aqui perante um homem que, embora esteja 13 anos preso, acaba por viver também 13 anos numa dimensão espiritual e numa criatividade espiritual muito interessante e que são também um grande ensinamento para nós nos dias de hoje. Vantuan é libertado a 21 de novembro de 1988, dia da apresentação de Nossa Senhora. De facto, Nossa Senhora tem um papel primordial na sua vida. Assim como ele viu um sinal da providência no dia 15 de agosto de 1975, vê agora também um sinal da providência divina ao ser libertado no dia da apresentação de Nossa Senhora. Em 1991, Vantuan vai ser chamado ao Vaticano e, portanto, sai do Vietnã e vai para Roma. E o governo comunista, que apesar de ele ter sido libertado em 88, nunca deixou de persegui-lo, o governo comunista, em 1991, vai dizer que não autoriza o seu regresso ao Vietnã. Então, este homem, que vai para Roma em 1991, é impedido de retornar ao seu país e vai viver a partir daí como um exilado. Em 1994 é convidado para ser vice-presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz e em 1998 assume este cargo como presidente. Vai sê-lo até 2002, o ano da sua morte. Em 2001 é nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Vem a falecer a 16 de setembro de 2002, vítima de cancro, precisamente às 18 horas, hora de Nossa Senhora. É impressionante, mais uma vez, como Nossa Senhora se faz presente na vida do cardeal Vantuan e temos estes sinais da providência que vão permeando a nossa vida do cotidiano e também na hora da morte. Em 2007 é aberta a causa de beatificação de cardeal Vantuan e em 2017, no dia 4 de maio, ele é considerado venerável pela Igreja Católica. Francisco Xavier Vantuan ficará recordado certamente como o apóstolo da alegria e da esperança, aquele que desafiou os jovens, principalmente os jovens, à oração diária e cotidiana. Francisco Xavier Vantuan é com certeza um grande amigo no nosso caminho para o céu e alguém que nos diz que o próximo santo podes mesmo ser tu. Cardeal Vantuan é uma figura extraordinária dos nossos tempos que marca com a sua vida em vários âmbitos. Diria no âmbito familiar, ele cresce a aprender a amar Nossa Senhora, a sua mãe tem um papel determinante, também os seus tios sacerdotes, ele cresce com catequeses de santos e de santos mártires da sua própria família, isso vai forjar desde muito pequeno a sua espiritualidade, no fundo da sua vida cristã e também logo a sua questão vocacional com os seus tios, aliás ele é familiar do antigo presidente do Vietnã, no Sul, também um dos seus tios vai ser bispo, sacerdote, e ali cultiva-se muito o amor à Igreja e às vocações consagradas. Nesse sentido, o cardeal Vantuan tem um amor a Nossa Senhora muito grande. Esse amor a Nossa Senhora vem desde pequeno, como dizia, através da figura da sua mãe, que lhe ensina a amar a Mãe do Céu. Mais tarde, como jovem sacerdote, depois de ordenado, vai estudar a Roma, regressa, tem uma doença pulmonar que atribui a Nossa Senhora a sua cura. Muitas vezes nós ligamos a história do cardeal Vantuan a Nossa Senhora noutras datas, e que é verdade, como foi o facto de ser preso a 15 de agosto de 1975, teve 13 anos na prisão e ele foi liberto a 21 de novembro, dia da apresentação de Nossa Senhora, que ele próprio dizia: se eu for liberto serei num dia de Nossa Senhora e é porque ainda serei necessário à vida da Igreja e Nossa Senhora me virá buscar. E por isso ele relata que quando aquele telefone tocou, sentiu que era algo que tinha que ver com ele e lhe comunicaram a sua libertação da prisão. Mas na realidade este amor a Nossa Senhora vem desde pequeno, na sua vida de oração, na sua
piedade. Aliás, o terço, para ele, era uma fonte de pacificação. Ele haverá de sempre dizer que rezar o terço o ajudava com as suas ansiedades. Porque isso é muito bonito também para nós, termos a oração do terço como algo que nos liberta das nossas ansiedades, como Nossa Senhora assim pediu para rezarmos todos os dias. O cardeal Vantuan, na prisão, 13 anos, a maior parte dos quais em isolamento total, vai fazer da palavra de Deus a sua força. Ele tem medo de enlouquecer num espaço tão pequeno, começa na sua cela a andar de um lado para o outro. Ao princípio passa em papel de jornal a uma criança algumas cartas, são publicadas com as cartas pastorais, depois as orações de esperança, que são escritas no cárcere, na prisão. Ele vai escrevendo centenas, milhares de trechos da Bíblia que ele se lembra para meditar, para assim conseguir rezar, para ter essa espiritualidade. Obviamente sempre na clandestinidade que ele assim o faz. O cardeal Vantuan é uma figura também, além do amor a Nossa Senhora, à Sagrada Escritura, é uma figura eucarística. O cardeal Vantuan vai pregar, já vivendo em Roma, no ano 2000, depois de sair da prisão, depois de ser convidado a sair do país. Ele vai à Austrália, onde vive a sua família, e vindo para Roma a partir de 96, onde fica a trabalhar. Em 2000 ele vai pregar exercícios espirituais de Quaresma ao Papa João Paulo II e à Cúria Romana, e daí vem a edição de Testemunhas de Esperança, ou mesmo o seu livro 5 Pães e 2 Peixes, onde ele fala desse milagre cotidiano da Santíssima Eucaristia, que ele celebrava, porque pediu remédio, com esta denominação, remédio para o estômago, e as pessoas compreenderam que se tratava de um pouco de pão e vinho para celebrar a Santíssima Eucaristia, que ele celebrava na palma das suas mãos, com muito amor, na clandestinidade, e depois organizava, vejam bem, em 4 aulas da prisão, às 9 da noite, a adoração eucarística, conseguindo passar o Santíssimo Sacramento no papel de jornal, com a devoção toda que é possível, que é a devoção do amor e de quem está naquelas circunstâncias, e fazia-se a adoração eucarística. E por isso o cardeal Vantuan será conhecido no mundo inteiro através dos seus escritos de reflexão na prisão, e muito pelo seu testemunho do amor à Santíssima Eucaristia, e o quanto, unido a Jesus na Santíssima Eucaristia, que ele guardava no bolso. Às vezes ele dizia que sentia que no meio de toda aquela dificuldade, perseguição, opressão, tinha sempre o Senhor com ele, e tinha. Jesus, verdadeiramente presente na Santíssima Eucaristia, permanecia com ele, assim como reserva eucarística, ele era o sacrário, digamos assim, o que dava muita reverência. Os próprios presos com ele davam uma grande reverência, e quando era possível, e alguns participando na Eucaristia, isto obviamente na fase da vida, que ele não estava em solitária, porque essa fase, uma fase muito complicada, este testemunho muito forte. E aqui dizer que, devido ao amor a Nossa Senhora, ao meditar a Sagrada Escritura, a unir-se a Jesus e alimentar as pessoas a Eucaristia, vem um dos maiores milagres. Quando muitas vezes as pessoas me perguntam o que é que admira mais na vida do cardeal Vantuan. No fundo, temos de comum o que o Evangelho coloca como aquilo que nos define verdadeiramente como filhos de Deus. Amai os vossos inimigos, assim saberão que sois filhos do Pai que está nos céus. E por isso, o cardeal Vantuan, constantemente rezando, tratando bem, ensinando até línguas estrangeiras aos guardas que queriam aprender, e por vezes andavam a cantar em latim, cânticos que ficavam no Espírito Santo, vai alcançá-los para Deus. A certa altura, as autoridades decidem não mudar mais os guardas, porque diziam, na linguagem, obviamente, do regime, que todos já estavam perdidos, não valia a pena perder mais nenhum. No fundo, era ganhá-los para Cristo. E por isso, a caridade do cardeal Vantuan, este amor a Nossa Senhora, este amor à Santíssima Eucaristia, este viver a palavra de Deus, levava ao ponto de alcançar aqueles corações de quem o tratava mal tantas vezes, com aquela frieza. O facto de estar nas circunstâncias que estava, na prisão, não era para gerar pontes, não era para gerar estas pontes que ele conseguiu. Inclusivamente, depois da sua libertação, chegou a encontrar-se com alguns desses guardas e a expressar aquilo que já vivia no seu coração, que era o perdão, que era perdoar-lhes, no fundo, por aquilo que lhe acontecia na prisão, por aquilo que ele ali vivia. Então, neste sentido, o cardeal Vantuan
a figura do Filho de Nossa Senhora, a figura eucarística, a figura da Igreja, de perseguido, como nos nossos dias por causa da fé, essa dimensão continua na nossa vida de muitas e variadas formas e, obviamente, em tantos nossos irmãos em países que nós chamamos países onde não há liberdade religiosa de forma muito clara. Mas Cardeal Vantuan também é a figura não só de perseguido, mas de refugiado. Me dizia há pouco este facto de dizerem que não devia viver no seu país, esta dor. Ele sempre se lembrava dos poemas da sua terra, das imagens da sua terra e dizia: tens uma pátria bela, amada, Vietnã. E a alegria com que depois reencontrava as comunidades vietnamitas nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, que visitava, os acompanhava, vai ser essa fase em Roma. Então o Cardeal Vantuan, diria, tem assim também esta fama de santidade no coração da Igreja, em Roma. A simplicidade de um cardeal que vivia no seu pequeno apartamento, quem podiam comentar que era pequeno, mas ele dizia que era maior do que o espaço da sua prisão, com outras circunstâncias, que andava de bota, conhecia o sem-abrigo a quem ia fazer o funeral, com que desaparecia à meia da manhã do trabalho para rezar por cada um junto do sacrário. Cardeal Vantuan também, com a sua simplicidade, julgo que a sua vida tem uma força de nos falar com muita eloquência devido à simplicidade nas suas relações com a sua equipa de trabalho no Conselho Pontifício de Justiça e Paz, foi vice-presidente, depois presidente, com que olhava cada pessoa, com que se preocupava, com que rezava, isto que dizia ainda agora há pouco, mesmo as pessoas ali trabalhavam mais diretamente ou até menos indiretamente, que encontrava nas ruas, cada pessoa era este dom de Deus com que ele vivia com um espanto e um agradecimento da sua liberdade que Deus lhe tinha concedido mais este tempo em Roma. E por isso ele é um testemunho dessa simplicidade também no coração da Igreja, neste serviço e como cardeal, e o fim da sua vida vai ser de uma exigência também muito própria na sua doença, no tumor que ele tem, com bastante sofrimento. Ele chega a dizer que a prisão não teria sido mais do que um treino, uma preparação para esta purificação que agora entregava a Deus. Sempre conformado com a vontade de Deus, como há pouco a Sofia nos lembrava, Vantuan significa disposição para a vontade de Deus. O nome diz muito da pessoa, então ele fez sempre jus ao seu nome, não se lamentando, não questionando, em tudo vendo uma oportunidade de se unir a Nosso Senhor, na cama do hospital, tantas vezes com a delicadeza, não querer pôr o trabalho de ninguém em causa, pedia, quando saía, a enfermeira para lhe voltarem a cama para o crucifixo, para olhar para Jesus. No fim da sua vida, quase só rezava Jesus, Maria, José, pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pelos sacerdotes, pelas almas, no fundo, fazendo esta ponte dos homens com Deus e Deus com o encontro dos homens no seu ministério, em toda a sua vida, até ao último momento, dos quase já sem falar, mas que o acompanhava de perto, deixa-nos este relato de profundo amor. E por isso, o seu lema episcopal vai ser Gaudium et Spes, muito ligado ao Vaticano II, à promoção da formação do laicado, desde o início de jovem padre, mas também como bispo, esse seu lema. Mas depois há uma frase que marca, que nos identifica o Cardeal Vantuan, que é aquela expressão, tem uma só linguagem, veste um só uniforme, a caridade. No fundo, a expressão, ele é conhecido como o Cardeal da Esperança, porque neste percurso que nós vemos, neste programa com ele, A Caminho do Céu, percebemos a dureza da sua vida e o quanto ele estava mergulhado em Deus. Aliás, essa é uma das grandes descobertas espirituais de transformação da sua vida, quando ele há de dizer, na prisão, que não iria esperar por amanhã, que iria encher o dia de hoje de amor e que, mais do que dedicar-se às coisas de Deus, tinha percebido que era chamado a viver mergulhado no próprio Deus. E isto é uma conversão de vida espiritual na sua vida e que é um legado muito, muito bonito, muito forte para nós. Por isso, a causa do Cardeal Vantuan, nós já o chamamos Venerável Vantuan, depois do seu processo de abertura diocesana em Roma, onde faleceu, depois de servo de Deus, declarado no ano 2017 venerável. Neste momento, a parte processual está encerrada e falta só um milagre. Falta esse sinal dos céus que são concedidos à Terra, esses sinais, esse sinal para ser beatificado.
No fundo, foi por a forma como viveu a fé, a esperança e a caridade, como todos os santos, neste itinerário que aqui fazemos, pelas virtudes teologais, que se declara a santidade da sua vida. Mas, obviamente, depois da partida de alguém desta terra, o sinal que vem dos céus é esse sinal de Deus, não é? Sinal de Deus. Então é isso, e por isso é importante rezarmos e confiarmos este cardeal vietnamita, mas que é uma figura de âmbito mundial, e se me permitem dizer que ao longo de sensivelmente os 16 anos, depois conheci a sua vida, me tornando um devoto, um estudioso, acima de tudo cultivando a amizade com ele, concedendo muitas obras e, pela providência de Deus, agora sim, e quase na coincidência deste programa, o exercício desta missão que me é pedida de vice-postulador da causa da beatificação do cardeal Vantuan. E por isso, com alegria a caminho do céu, com todos e cada um dos nossos santos, mas hoje, e compreenderão, esta alegria muito especial deste programa, e que esperamos que haja testemunhos, que haja devoção, que haja oração deste homem com quem temos tanto a aprender. E dizer que um dos seus grandes milagres, avisar já, é um dos milagres que muitas vezes não é milagre que serve para objetivamente ser de causa de beatificação, mas tenho acompanhado na vida de muitas pessoas que escreveram, que testemunham, que é o milagre da pacificação. As pessoas têm visto morrerem em paz, sofrerem em paz, fazerem as pazes com famílias desavindas, e podemos dizer a conversão do coração é o maior milagre. E não servirá a ele para a causa da beatificação se andar acompanhado por um dos outros sinais que a ciência não pode explicar, e que é esse sinal que é analisado de forma prudente, de forma muito séria, profunda, segundo os critérios da Congregação da Causa dos Santos, servir para isso. Glória a Deus, bendito seja. Mas sim, é verdade que a conversão do nosso coração é essa grande obra de Deus em nós, é esse grande milagre, e o cardeal Vantuan é especialista nesse milagre, e podemos contar desde já e podemos pedir desde já, e se for assim a vontade de Deus, queira Deus que possa também no nosso país, ou através deste programa, glorificarmos a Deus, obviamente nesta altura em que já é venerável e no respeito pelo que são os procedimentos da Santa Igreja, para o vermos elevado um dia vemos a Igreja elevá-lo um dia aos altares. Então, fiquem bem, fiquem cheios de esperança, com o cardeal da esperança, numa só linguagem, um só uniforme, a caridade. Conheci o cardeal Vantuan há 12 anos, num serviço pastoral onde estava, onde semanalmente tínhamos a Hora da Esperança e líamos mensagens do cardeal. As mensagens eram lindíssimas e impeliam-nos a ir ao mundo e sermos a luz do mundo, e davam-nos esperança, às vezes, nas dificuldades que a vida nos trazia. Depois percebi que aquelas mensagens tinham sido realizadas pelo cardeal numa altura em que ele estava na prisão. O cardeal esteve 3 anos em prisão, 9 anos em cativeiro, e no fundo essas mensagens vinham desse amor que ele tinha tido, não só pelo seu povo, porque ele era bispo, mas também pelo amor que ele tinha aos seus guardas, a quem converteu, e onde ele rezava todos os dias missa, apesar de não ter pão, apesar de não ter vinho, e ele de pequenas migalhas fazia o pão de Cristo. Mais tarde, no decorrer da minha vida de católica, conheci a secretária do cardeal Vantuan, e ela trazia-nos as histórias vivas do cardeal, da pessoa como pessoa que tinha conhecido, e trazia-nos, contava-nos o lado humano do cardeal, e era compatível com aquilo que vinha escrito, com um homem bondoso e esperançoso, que transmite ao mundo a ideia do que é ser católico, da ideia do que é estarmos comprometidos com os nossos, com a nossa família, com o nosso povo, com o nosso país, e o facto de melhorarmos o mundo. E de facto, toda a mensagem do cardeal é uma mensagem de esperança, em que ele conta num dos seus livros que ele diz que esperança em latim spes, não é?
que é a ideia de servir, de progredir, de evangelizar e de santificar. É isto que eu quero, é que de facto o Cardeal Vantuano seja santo e para isso nós devemos rezar, pedir graças ao Cardeal Vantuano, que tal como ele tomou conta do seu povo, também há de estar a tomar conta de nós. O Cardeal Vantuano, sendo uma pessoa de esperança, sendo uma pessoa que no céu cuida de nós e que na terra deixou mensagens que estão em muitos livros, mensagens muito bonitas e muito atuais, de fazer com que nós sejamos mais para os outros e que nós trabalhemos para o bem comum. Cardeal Vantuano, rogai por nós. A força da vida do Cardeal Vantuano, na simplicidade também da sua oração. Queremos neste momento, unidos a Ele, pela sua intercessão, pedir por todas as famílias, as nossas famílias, na gratidão por cada uma delas, nas dificuldades que possamos viver, também agradecendo as alegrias, na vocação de cada um de nós, obviamente todos os consagrados, todos nós caminhamos em Santa Igreja, também nas nossas responsabilidades, como o Cardeal Vantuano foi uma pessoa de grande responsabilidade, sejam as nossas quais forem, querer vivê-las, oferecê-las ao Senhor em cada momento da nossa vida, para aqueles já no peso da idade, ou da doença, como ele foi, uma pessoa que também esteve bastante doente e soube viver a doença, também nos pode ajudar a interceder por cada um de nós, neste momento, por aquelas pessoas que se sentem deslocadas, quantas pessoas vêm para o nosso país, ou quantas pessoas, devido às circunstâncias da vida, têm que deixar a sua terra, de uma forma mais fácil, mais difícil, mas é sempre um desafio que ele também viveu, como vimos neste programa. E seja qual for a situação que tenhamos neste momento, vamos confiá-la ao Cardeal Vantuano para apresentar junto de Deus, ao Venerável Vantuano, fazendo a oração oficial, com aprovação, para pedir a sua beatificação e pedindo a graça. Teremos um compasso de tempo, de espera, para no silêncio do coração de cada um de nós, aí em casa, onde estamos, apresentarmos a nossa intenção. Então dizemos: Deus omnipotente e eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, dou-vos graças por ter dado à Igreja o testemunho heroico do Cardeal Vantuano, A experiência sofrida no cárcere, vivida em união com Cristo crucificado e sob a proteção materna de Maria, gerou um testemunho resplandecente para a Igreja e o mundo, de união e perdão, de justiça e paz. A sua pessoa amável e o seu ministério episcopal irradiaram a luz da fé, o entusiasmo da esperança e o calor da caridade. Concedei-me agora, pela sua intercessão, segundo a vossa vontade, a graça que eu imploro. Neste momento, no silêncio do nosso coração, entregamos o que é a nossa intenção e vamos pedir ao Senhor mesmo, seja aquilo que mais nos parece impossível, mais difícil pelas nossas forças, pela graça de Deus, como tanto na vida do Cardeal Vantuano, parecia impossível ele viver unido ao Senhor, e a graça do Senhor o alcançou e transformou todas as situações da sua vida que nós podemos percorrer com Ele e também podemos percorrer todas as situações da nossa vida neste momento com a sua ajuda. Na esperança de vê-lo quanto antes elevado à honra dos altares. Amém. Venerável Cardeal Vantuano, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos acompanhe. Ficai na sua paz.